Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de trabalhar um pouco um assunto que está meio que presente no ano, que é com relação a será que o nazismo ele era de esquerda? O nazismo tem a sua origem no socialismo? Para a gente poder tomar como base, eu peguei um importante economista que escreveu o livro O Caminho da Servidão, e é o Hayek. Então, Hayek, Friedrich Hayek, Friedrich August von Hayek. E ele tem no capítulo 12 o título As Raízes Socialistas do Nazismo, onde ele coloca uma explicação do que seria as bases do nacionalsocialismo na Alemanha. Uh, eu peguei essas partes, então, eu tirei, fiz uns slides. Eu até vou botar depois esses dois livros junto na indicação, para vocês terem um aprofundamento se vocês quiserem. E é muito interessante até para a gente, porque nesse ano se falou muito nisso. Então, o nazismo é socialista, o nazismo é de esquerda, existe um problema aí. E o problema reside em como a gente vê uma ideologia. A ideologia econômica, ela muitas vezes não tem ligação direta com uma ideologia política. E é isso que o Hayek tem muito profundamente. Eu li poucos dos livros dele, mas esse capítulo eu resolvi dar uma aprofundada melhor. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, então, o Hayek ele é um economista brilhante, ele fez a sua carreira na escola austríaca, então ele tem uma base muito forte com relação a um liberalismo econômico, mas não é apenas um liberalismo econômico, ele também tem uma profunda defesa ao liberalismo individual. Então ele é um crítico ferrenho a qualquer intervencionismo de Estado com relação ao indivíduo. E por isso que esse capítulo vai estar no livro dele. Por quê? Ele imagina que qualquer empecilho no indivíduo vai criar problemas mais à frente. Uh, então eu peguei o capítulo 12, tirei algumas partes, e é essas partes que a gente vai dar um aprofundamento. É um engano comum considerar o nacionalsocialismo uma simples revolta contra a razão, um movimento irracional sem antecedentes intelectuais. As doutrinas do nacionalsocialismo representam o ponto culminante de uma longa evolução de ideias, da qual participaram pensadores cuja influência se fez sentir muito além das fronteiras da Alemanha. Uma coisa que Hayek tem como base, então já estava meio que uh, era o caldeirão cultural da qual ele fazia parte, é a ideia de que não existe um socialismo ideológico de esquerda. Existe socialismos. Eu vou botar outro vídeo depois, uma indicação das diferentes correntes de socialismo. Então, existem diferentes correntes. E essas diferentes correntes, elas se ligam politicamente, muitas vezes, com ideologias de esquerda e com ideologias de direita. Então, foi a união das forças anticapitalistas de esquerda e de direita. Então, quando ele coloca ali anticapitalistas, ele está dizendo principalmente aqueles anti um liberalismo. Então, ele define os capitalistas como uma defesa da liberdade. Então, o capitalismo defende a liberdade própria do indivíduo e do capital. Então, existia uma força anticapitalista de esquerda e de direita na Alemanha. A fusão do socialismo radical e do socialismo conservador, que destruiu na Alemanha tudo quanto ali havia de liberal. Então existia uma ideia de socialismo conservador, que é um socialismo ligado diretamente com uma vertente ideológica de direita. Foi estreita desde o início a relação entre o socialismo e o nacionalismo naquele país. É significativo que os mais ilustres precursores do nacionalsocialismo, Fichte, Rothbertus e Lassalle, esses três aqui que vão dar base ao nacionalsocialismo, sejam reconhecidos ao mesmo tempo como fundadores do socialismo. Enquanto o socialismo teórico, em sua forma marxista, dirigia o movimento trabalhista alemão, o elemento autoritário e nacionalista recuou durante algum tempo para o segundo plano. Então,
houve um desenvolvimento na Alemanha de um socialismo trabalhista, só que daí de repente essa vertente do nacional-socialismo, que era um socialismo nacional, essa vertente muito mais ligada a um conservadorismo, ela estava meio afastada do poder. Mas daí vem um personagem que é o personagem central dessa tese do Hayek, que é o Werner Sombart. O primeiro e, sob certos aspectos, o mais característico representante desse processo de mudança é talvez o professor Werner Sombart, cuja obra famosa, então, Handler and Hunter, Comerciantes e Heróis, foi publicada em 1915. Sombart, a princípio, era marxista e ainda em 1909 podia afirmar com orgulho que dedicara a maior parte de sua existência a lutar pelas ideias de Karl Marx. Então, ele era marxista, mas ele, de repente, como é que posso dizer? Ele percebe que existe qualquer defesa à liberdade individual é uma defesa comercial. E essa defesa comercial é uma característica própria da Inglaterra. Então ele se torna averso a qualquer defesa à liberdade humana por causa dessa tendência nacionalista de Sombart de dizer que a Alemanha é o único representante de um país bom para toda a humanidade. Então o Werner Sombart ele é um professor de sociologia e ele teve sua carreira na Alemanha, só que daí ele começa a meio que fazer ligações, principalmente com uma ideia de um espírito alemão. Então, segundo ele, se a gente quisesse aplicar uma tese para a Alemanha, essa tese tinha que estar ligada a uma ideia de que existe um espírito alemão e esse espírito alemão tem que ser valorizado em detrimento aos indivíduos alemães. Então as pessoas, segundo ele, né, nesse ideal guerreiro, as pessoas não têm direitos, apenas deveres. A economia busca uma planificação, ou seja, todo mundo ganhando a mesma coisa, e não existe um indivíduo, só a organização, o grande grupo. Então, a base do pensamento socialista do Sombart vai ser a organização, vai ser o grupo, e não mais o indivíduo. E tendo como ideia, então, o grupo, a única forma de unir um grupo seria pelo espírito de guerra. Só a guerra viera lembrar aos alemães que eles eram, na realidade, um povo de guerreiros, um povo no seio do qual todas as atividades, e em particular as econômicas, estavam subordinadas a objetivos militares. Essa tese do Sombart que Hayek coloca é aquilo que vai dar base ao nacionalsocialismo. Então, existe um desejo de guerra, e esse desejo de guerra que vai unir as pessoas num ponto em comum. Então, a partir dela que vai criar-se a organização, o grupo, o que é a organização na Alemanha antes do nazismo? Vai ser o próprio partido nazista. Então, a organização é para ele a essência do socialismo, como é para todos os socialistas cuja doutrina deriva de uma aplicação ingênua dos ideais científicos aos problemas da sociedade. Então, ele percebeu em Marx uma defesa à liberdade. E é nesse ponto que ele racha com o pensamento marxista, porque agora ele não pode aceitar uma ideia de defesa de uma liberdade, porque senão isso seria deixar de lado a defesa do comunitário. Então, o pensamento de Sombart vai justamente ao contrário. Ele busca uma defesa de uma organização, de um grupo, em detrimento do indivíduo. E é por isso que esse grupo ele tem que se alimentar de grupos minoritários. Então, a tese principal de Sombart é que esse grupo, essa
ele cresce na guerra e não tem nenhuma outra nação, segundo a visão de Zombart, tão guerreira no mundo quanto a nação alemã. Logo, essa nação alemã tem que subjugar as outras nações. E isso, então, é a base do pensamento do nacionalsocialismo. Eu vou colocar mais algumas indicações, então, o Caminho da Servidão, que vai estar junto no trabalho de vocês, e também o livro As Grandes Ideias de Todos os Tempos, que é um livro de economia, onde aparece quem foi Hayek. Por que eu estou fazendo essa aula? É justamente para mostrar que uma leitura superficial pode dar algumas interpretações muito falhas. O nacionalsocialismo ele tem base num socialismo, mas não num socialismo vinculado a uma ideologia política. Então, existem vários socialismos, e esse socialismo principal, esse socialismo nacional, é o socialismo que se liga diretamente a uma ideologia de direita. Então, é um socialismo politicamente de direita, e Hayek coloca isso. Então, se for lido com atenção, dá para ver que existem diversidades de socialismo, e quando Zombart ele não defende mais, como é que posso dizer, ele não é uma ligação direta a uma ideia liberal, mas ainda mantém uma certa liberdade econômica. Então, a ideologia econômica dele é uma liberdade econômica do partido. Por isso que a Alemanha, então, vai se tornar um país politicamente ligado a uma ideologia de direita, ou seja, as indústrias elas se tornam parte da organização, e essa organização tem que ser cada vez maior, mas não busca uma visão comunitária. Então é nesse sentido, Hayek ele é muito enfático nisso, mostrando que existem socialismos e que esse socialismo não se prega apenas numa veia de esquerda, mas sim nas duas direções politicamente.